Olá, este é o quadro Correspondente Médica. Doutora, um ótimo dia para você, bem-vinda. Bom dia, Muriel, um ótimo dia para você também que nos assiste. Lembrando que você aí de casa também pode participar usando a hashtag Correspondente Médica ou então mandando a sua mensagem pelo Instagram da CNN Brasil. E no nosso primeiro assunto de hoje, a doutora Stephanie vai orientar a população sobre qual é o momento certo de procurar um pronto-socorro. Nos últimos dias, unidades de saúde do país vêm registrando, como a gente tem falado aqui, um aumento no número de atendimentos, principalmente por casos de gripe e de Covid-19. E com a grande procura, a espera num pronto-socorro acaba sendo muito longa. E isso faz com que os pacientes fiquem em ambientes lotados e expostos a possíveis agentes causadores de doenças. Ou seja, às vezes, a ida ao hospital não é necessária e pode até mesmo ser arriscada. Doutora, qual tem sido o cenário que vocês, médicos, estão encontrando nos últimos dias nos hospitais? Então, Muriel, um aumento progressivo da procura. Antes, o que um paciente esperava, por exemplo, até num hospital particular, 20, 30 minutos, uma hora, esse aumento da espera aumentou de 3 a, em alguns lugares, até 6 horas, principalmente na rede pública. Muita demanda, muita procura e quando a gente vai ver, às vezes, um paciente jovem, sem nenhuma doença, fica esperando 3 horas para receber, com pouco sintoma, para receber só um antitérmico ou um analgésico. Então, assim, não justifica. Às vezes, o paciente vai a um pronto-socorro e espera uma fila de 3, 4 horas para fazer o teste. O que também não justifica. Às vezes ele nem está com Covid, ou nem está com influenza, ou está com outra síndrome respiratória e acaba se expondo num ambiente que está cheio de gente, com Covid, eventualmente um local fechado. Então, é hora de realmente a gente alertar a população qual o momento ideal de procurar um pronto-socorro. É claro que tem várias situações que ninguém tem dúvida e eu acho... É comum, as pessoas perderam muitos familiares, muitas pessoas tiveram Covid grave, então nós médicos estamos observando uma demanda muito grande de vários pacientes muito preocupados, querendo ir no pronto-socorro, querendo ser visto com quadros leves. Então é hora agora da gente ensinar, orientar, informar para os pacientes ficarem seguros e entender qual o melhor momento, se precisa ir, se não precisa ir ao pronto-socorro, Muriel. Doutora, então mostra pra gente quando que é o momento, a hora certa de buscar o pronto-socorro. De maneira geral, quando a gente não fala só das síndromes respiratórias, dores intensas, que com o simples analgésico você não consegue, uma dor nova, diferente, principalmente alguma dor do coração, porque às vezes a gente fica priorizando as síndromes respiratórias, mas o infarto está aí, as outras pneumonias estão aí, o derrame, então... Está com uma dor muito intensa, vá ao pronto-socorro. Febre alta, que não baixa a despeito da medicação. Você tomou antitérmico, está mais de 24, 48 horas, febre alta e a pessoa com muito mal-estar também deverá procurar o pronto-socorro. Paciente com reação alérgica, às vezes o paciente comeu alguma coisa, fez uma medicação, começou a ver que o corpo está coçando demais, garganta fechando, dificuldade para respirar, também deve procurar um pronto-socorro. Dificuldade em respirar, seja qual for o motivo, e claro que traumas e lesões, não pequenos, mas algum trauma que precise de sutura, ou algum trauma a pessoa cai, eventualmente que possa ter uma fratura, uma luxação, claro que esses pacientes deverão ir ao pronto-socorro. E muitos deles, inclusive com medo das síndromes respiratórias, às vezes não estão indo. Por isso que é interessante cada vez mais ir realmente aos PAs quem tem necessidade de ser atendido por um médico. Pois é, então quem tem sintomas leves é melhor ficar em casa. É melhor ficar em casa. Se está com síndrome respiratória, o ideal é que fique em casa. Muitas farmácias e laboratórios estão fazendo os testes, tanto para Covid quanto para influenza. Então, o ideal é se informar, liga para as farmácias que estão próximas de casa. Às vezes, um paciente do SUS não vai ter como pagar esse teste, eventualmente tem que ir em alguma unidade básica. Aos postos, as UPAs a gente deixa para as emergências e os postos, eventualmente esse paciente vai ter que ser testado, mas evitar. Se você tem condição de fazer um teste em outro local que não seja no pronto atendimento, opte por ele. Tá com sintoma respiratório, principalmente nos primeiros dias, se for, por exemplo, influenza, de 3 a 3 dias a pessoa começa a melhorar com as medicações sintomáticas. Então, assim, tem possibilidade de falar com algum médico que é conhecido, seu próprio médico que já te acompanha. Tente fazer essa medicação, tá com febre, remédio para baixar a febre, tá com dor, remédio para baixar a dor, tá com congestão, alguma coisa que melhore o entupimento. Claro que sempre o ideal é com uma orientação médica por conta do risco da automedicação, né?
Vamos falar justamente sobre isso. Quais são os cuidados que a pessoa deve ter com a automedicação? Por exemplo, com síndrome respiratória, com Covid-19, existia essa preocupação muito grande, né, doutora, quando a gente estava lá no começo, quando não tinha vacina ainda. Se a pessoa começava a ficar com falta de ar, tinha que procurar, por exemplo, o hospital. Mas, de modo geral, podia ficar em casa acompanhando sintomas com um oxímetro, ali do lado, pelo menos essa orientação no comecinho da pandemia. Quais são os cuidados que a pessoa precisa ter agora, estando em casa, com a automedicação? Você tomando as medicações que baixe febre, dor muscular às vezes, dor de cabeça, esses sintomas a gente consegue tentar cuidar em casa. Óbvio que se não apresentou melhora, tem que ir no pronto-socorro, tem que procurar um médico e ser orientado. Agora, começou com falta de ar. O oxímetro, a saturação caiu, mas a gente sabe que não são nos primeiros dias que a saturação cai. A não ser que seja um quadro que esteja ali, a pessoa às vezes negligencia os sintomas dela mesma e não vê. Mas assim, e cuidado com os oxímetros também. Quantos pacientes têm ligado para os médicos e falaram, olha, minha saturação está baixa, estou indo para o pronto-socorro. Falei, mas você está bem? Será que é isso mesmo? Pega outro oxímetro, vê. E quando vê, é errado. É até legal uma orientação para a população de uma forma geral. O oxímetro, quando ele pega níveis mais baixos, estabiliza, tenta ver se a curva está contínua. Nesse momento, você tenta o maior valor que você encontrar no oxímetro é o real. Doutora, bateu 80, mas eu esperei um pouquinho, foi para 99, mas voltou para 80. Se bateu 99, ficou estável, você está bem, acredita naquele 99. Mas claro que se tiver sintoma, tiver com dificuldade respiratória, inclusive os pacientes que são grupos de risco, né, Muriel? Sempre bom lembrar, pacientes com bronquite, pacientes com asma, porque eventualmente essas síndromes respiratórias, seja ela qual for o vírus, inclusive outros vírus, às vezes nem o influenza, eles atacam muito a bronquite, eles começam a chiar, fica com uma voz mais cansada, entrecortada. Então, sintomas mais leves que com medicação a gente segura, ok. Não segurou e piorou, deverá procurar um ponto-socorro. Falta de ar, queda de saturação, também procure um pronto-socorro. Doutora, rapidamente, para evitar o pronto-socorro, a telemedicina é uma opção viável? Uma opção maravilhosa. A gente fez uso dela bastante e eu acho que agora mais do que nunca, porque para sorte nossa, a Omicron, apesar de ser uma explosão de Covid que está cada vez com mais Covid, a gente está tendo casos menos letais, justamente por conta da vacinação e alguns outros mecanismos que os virologistas hoje conseguem explicar. Então, assim, casos leves, fique em casa, vamos esperar e vai ficar tudo bem se Deus quiser. Agora a gente vai para o próximo assunto para falar sobre essa nova explosão de casos de Covid-19 pelo mundo, porque de acordo com o monitoramento feito pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, o número de infecções pelo coronavírus está crescendo e muito nos últimos dias. Na semana passada, por exemplo, pela primeira vez, foram mais de 1 milhão de diagnósticos em um único dia. E nesta semana, os números pioraram e aí passaram da casa dos 2 milhões de casos diários. Doutora, o que explica essa nova alta de casos? Tem relação, tem tudo a ver com a variante Omicron ou pode ser o avanço de mais outra variante? Ontem já foi evidenciado que a maioria já dos casos Covid no Brasil, e olha que provavelmente tem muita subnotificação, ou seja, possivelmente muito mais Ômicron do que a gente está vendo, mas hoje no Brasil já é a maioria. Então sim, a nova alta com certeza é pela variante Ômicron, ela é muito transmissível, a gente sabe que ela se reproduz, o vírus se multiplica 70 vezes mais na via superior alta, por isso até que os pacientes têm mais sintomas, que é a famosa gripe, coriza, garganta arranhando, muita tosse, dor de cabeça e febre. Aí tem surgido novas variantes, né? A gente já viu a nova agora IHU, para a nossa infelicidade, só que de todo jeito, por enquanto, estamos observando, não sabemos para que pé que vai, para que lado que vai, mas essa alta transmissibilidade, essa explosão de Covid é pela Omicron, sim, por isso que sempre relembrar de manter as medidas básicas. Máscara, isolamento, testagem, testou positivo, isola e respeite seu colega se você estiver sintomático. Perfeito. Agora, doutora, com esse avanço da vacinação, muita gente achou que a Covid iria acabar, ainda mais no Brasil, quando teve uma queda muito grande no número de casos e também no número de mortes. Mas é importante a gente lembrar e sempre ressaltar que a vacina não impede infecções, né? Não impede infecção, mas ela reduz a gravidade da infecção e reduz os casos positivos. Aí tem muita gente falando aí nas redes sociais, para que eu vou vacinar se eu peguei Covid? Bem feito, vacinou para quê?
Vacinou para quê? Por que você acha que está todo mundo transmitindo, mas as pessoas não morrem? Apesar gente, 1 milhão de casos novos registrados em um dia e a gente não está aumentando nem internação, nem número de mortos. E dos casos que os colegas têm comentado em grupos de WhatsApp, colegas médicos, quem são os intubados e os mais graves e os que internam são os não vacinados. Então, sim, vacine-se com certeza. Pois é, doutora, apesar da gente ver que a Omicron realmente é mais transmissível, ela parece ser mais leve. Ela parece ser mais leve porque a população está vacinada, é por isso? Uma das explicações é essa sim, Muriel, por conta dessa imunidade que a vacina acabou deixando que um vírus não se manifestasse tanto. Tem algumas outras explicações. Uma delas é por conta que a forma que ele infecta a célula não é naquelas proteínas de membrana chamada spike. Parece que é um outro mecanismo que ele entra pela célula de outra maneira. Isso é uma das possíveis explicações, que ele se multiplica muito mais aqui e tem menos afinidade pelo pulmão, ou seja, dá menos quadro de pneumonia. Mas uma das explicações, para nossa sorte, é sim a vacinação. Agora a gente vai para o próximo assunto, porque um grupo de pesquisadores brasileiros desenvolveu uma técnica para tratar pacientes com sangramentos no intestino associados à Covid-19. E um dos médicos que participaram desse desenvolvimento do método está aqui com a gente, a doutora Stephanie Risk, que é uma das coautoras desse artigo publicado num jornal americano da área médica, que explica os resultados do uso dessa técnica. Esse procedimento usa uma endoscopia a vácuo. Doutora, muitas dúvidas. Mostra pra gente aí no telão as características desse tratamento, como que ele é feito, quando ele é indicado e quais os resultados vocês obtiveram. Antes de tudo, agradecer e falar que um time é um time, né? Ninguém faz nada sozinho e graças a outras pessoas como o Dr. Diogo Moura, professor Paulo Hoff, professora Ludmila Rajá, que foi inclusive desenvolvido no Hospital Vila Nova Star, esse estudo que teve uma publicação excelente e o interessante vocês vão ver que a gente vai contar um pouquinho agora para vocês. O que acontece na Covid, né? A Covid é uma doença que a gente sabe que pode causar tanto trombose quanto o sangramento, principalmente os pacientes mais graves que internam. O que a Covid faz? Ela faz como se fosse uma inflamação generalizada do organismo, principalmente dos vasos sanguíneos, que é o que a gente chama de vasculite. Tudo que é it é de inflamação, então vasculite difusa. Então, alguns pacientes que evoluem de forma mais grave, que inclusive precisam da ECMO, que é aquele pulmão artificial, eles têm muita hemorragia intestinal. E quem que vê de novidade desse estudo? Nesses quadros, então, das inflamações severas de sangramento, foi utilizada uma técnica nos pacientes que é instalada uma sonda, um tubinho na narina através da endoscopia. E aí é um tubo único, só que ele tem como se fosse 3 luzezinhas. E uma delas faz uma terapia a vácuo, ou seja, fica aspirando. Então, o endoscopista passa a sonda, localiza o local de sangramento, tem uma esponja que o próprio grupo criou, porque essa técnica, ela no sangramento nunca foi utilizada, então foi inédito isso, por isso inclusive que essa aqui é uma das principais, é a principal revista americana de gastroenterologia e eles aceitaram esse estudo justamente pelo fato de ser inédito. Então você coloca o tubinho com uma esponjinha, ele fica fazendo um mecanismo a vácuo que desinflama aquela inflamação local, diminui também o suco gástrico que ali naquela mucosa ficar irritando. É super de baixo custo, isso tem no SUS. Essa endoscopia é muito fácil de fazer, esses pacientes acabam que já estão entubados, então não é complicado. E além disso, como é um tubo único e tem uma via a mais, ou seja, um outro canalzinho, você pode nutrir o paciente de forma mais precoce. Então é interessantíssimo e nos traz aí outras ideias do que pode ser feito com isso no futuro. Doutora, e como que esse tratamento pode ajudar na recuperação das pessoas? Então, esses pacientes são muito graves. Inclusive, nesses pacientes do estudo, foram tentados outros métodos por endoscopias, que são os que já existem hoje, e nada resolvia. Era um paciente que possivelmente ia ter que ser operado, passar por uma cirurgia, tirar um pedaço do intestino e, eventualmente, esse paciente ia morrer, porque é uma cirurgia muito grande, o paciente às vezes não aguenta. Então, a vantagem dele é que é um paciente que não é muito invasivo e a gente consegue evitar, reduzir sangramento. Teve uma taxa de sucesso de 100%, em 3, 4 dias todas as hemorragias pararam, então só boa notícia, né? Doutora, esse método seria usado só em hemorragias causadas pela Covid ou também pode ser usado em outros casos, em outros tipos de hemorragias?
A inovação foi justamente ser usado no sangramento. Essa terapia já existe, chama terapia endoscópica a vácuo. Muitos pacientes com, a gente chama de fístula, às vezes, faz uma cirurgia, fica drenando o suco gástrico ali, algum líquido do abdômen, ou alguma cirurgia de abdômen também, que quando você vai conectar um tubo no outro, o tubo não fecha direito, então fica vazando. Então essa terapia já é utilizada, porque você deixa ali quietinho o intestino, fica tirando o líquido que passa ali para esperar cicatrizar. Então já é utilizado na fístula. A inovação e o resultado bom foi por conta do uso no sangramento intestinal, que acabou reduzindo a chance, inclusive, do paciente precisar operar e morrer. Doutora, explica pra gente por que a Covid causa essas hemorragias intestinais. A Covid é uma doença que a gente sabe que até ficou muito famoso o tal do dedímero, né? Os pacientes, e meu dedímero, doutora, quanto tá? Porque a gente associa muito a Covid à trombose. Mas além da trombose, também predispõe a sangramento. Por isso que, principalmente nos doentes internados, a gente sempre tem que ponderar. Esse paciente, será que ele tem mais risco de sangrar ou não? Porque não é infrequente sangramento na Covid. É um quadro inflamatório, sistêmico, e os vasos sanguíneos sofrem também com a Covid. Hoje a gente sabe, quando você vai fazer lâmina em laboratório, você vê que tem uma inflamação nos vasos sanguíneos, eles ficam mais frágeis, o paciente às vezes cai plaqueta, que é uma coisa no sangue que ajuda a coagulação. Então são N motivos que colaboram para esse sangramento na Covid-19. Essas hemorragias, elas acontecem quando a pessoa está internada já no hospital com muitos problemas causados pela Covid-19, ou ela pode apresentar um tipo de hemorragia, por exemplo, em casa com até então sintomas leves? Na maioria das vezes, sim, o quadro em paciente internado mais grave. Mas temos visto também, às vezes, pacientes que eles estão até bem, mas tem um dedímero muito alto, o médico ou o próprio paciente acabou fazendo uma automedicação e toma os anticoagulantes e acontece algumas hemorragias menores, por exemplo, sangramento nasal, às vezes quando vai escovar o dente sangra, às vezes xixi com sangue, então também pode nesse caso, mas mais frequentemente Covid internado grave são os que mais têm risco de sangrar. E agora tem essa novidade desse tratamento que facilita muito a vida dos médicos, mas também dos pacientes, né, doutora? Principalmente dos pacientes, e todo estudo é assim, Muriel. Faça um estudo com uma população pequena, a gente mostra que deu certo e o mundo enxerga isso e vai aplicar para um monte de coisa. E que, se Deus quiser, com tanta notícia ruim, hoje em dia, né, é Covid, é influenza, é isolamento, os carnavais sendo cancelados, que tem gente que vive disso, é enchente, e aí vem uma coisa que pode mudar a vida de muita gente aí em larga escala. Então a gente está bem contente. Parabéns a toda a equipe e a você por essa inovação. Obrigada, doutora. Eu que agradeço, um bom dia para você. Este foi mais um Correspondente Médica.